Inês aqui para mais um vídeo do canal e hoje eu quero conversar com vocês alguns desafios que eu estou tendo e que eu tive depois de sair de casa. Eu tenho 47 anos, saí do casamento de 25 anos e estou contando aqui tudo na íntegra para vocês como que tá esse processo. E hoje eu quero trazer para vocês 4 coisas que eu estou passando, que eu passei, e uma que me deixou realmente muito chocada, que foi a reação do meu filho, no caso a reação dos nossos filhos, quando a gente sai, quando a gente começa a pensar na gente, quando a gente se coloca em primeiro lugar, como que é isso, e sobre as mulheres que estão chegando para mim também com essa dúvida, ou também que passaram por isso, que estão passando esse vídeo aqui para vocês. Vou trazer aqui 4 desafios importantíssimos e vai te ajudar muito no teu processo também. Então, a questão dos filhos, dos parentes desse homem, por quê, gente? Porque esse homem, ele também é dependente. Um casal, os dois têm as dependências, também chamados de vícios emocionais. E esses vícios emocionais, eles são alimentados dentro desse relacionamento. Por isso que muitas vezes você passa o dia, às vezes você não briga com essa pessoa, você se sente mal, você não consegue ficar sem criticar, sem julgar. Então essa pessoa que você está convivendo, se vocês têm esse padrão de um criticar o outro, de um julgar o outro, de ter essas coisas de estar aí xingando, colocando para baixo, isso são vícios emocionais. Então a gente alimenta os nossos vícios emocionais dentro do relacionamento. Na verdade, os vícios emocionais, eles existem em todos os relacionamentos. Então aqui dentro do casamento, então esse relacionamento ele vem com esses vícios. E esse homem, ele está apegado nessa mulher também. Essa mulher, ela é dependente, mas esse homem também. Então o casamento, todo relacionamento, gente, ele é mantido por coisas positivas e negativas. Porém, quando esse relacionamento ele tem mais coisas negativas, daqui a pouco isso vai se transformar num relacionamento tóxico, que não foi regado coisas, não foi colocado coisas positivas, não foi regado validações, e no início tem, mas depois, com o passar do tempo, isso não é regado, isso morre. Isso é uma grande verdade, tudo que não é regado morre. Então, quando essa mulher sai de casa, o que acontece? Os filhos, os amigos, os parentes desse homem acham que essa mulher é o remédio desse homem. E não é, gente, não funciona dessa forma. Por quê? Porque quando nós estamos fora do nosso lugar, a gente acha que a gente é o remédio da outra pessoa. É onde que a gente sai e chega aqui nessa nova vida, nessa outra vivência, querendo recomeçar, e a gente fica com peso, a gente fica com culpa. Por quê? Porque a outra pessoa está lá, porque a outra pessoa ficou. Então eu tenho muita empatia por ele que ficou lá. Porque quem fica na casa, no lugar, fica muito mais, gente, no lugar das lembranças. E as lembranças não são fáceis. Então eu tenho essa empatia por ele. E então eu percebi que nos primeiros dias, assim, até o meu filho, ele vinha e eu percebi assim nele que ele queria que eu voltasse. Claro que o filho quer que eu volte. Mas o filho, eu acredito que ele queria mais que eu voltasse por causa do pai. Porque o pai estava se sentindo fragilizado. Então veja bem aqui como que isso funciona. E agora, com as mulheres que chegam na minha rede, elas vêm com isso. E elas dizem assim, Inês, eu quero uma família perfeita, eu sonhei com uma família perfeita. E aí eu falei para essa mulher, eu disse, olha, você precisa escolher se você quer essa família comercial de margarina, que não existe na verdade, né? Porque a família do comercial de margarina, ainda lá no bastidor, ela briga, né? É só ali na hora da foto, na hora do filme, na hora do vídeo. Ou você quer realmente sair desse lugar onde que esse homem te humilha, te xinga, e você quer viver a sua vida e realmente recomeçar com leveza, com paz, com desafios, muitos desafios. Ontem eu passei 2 desafios, gente, que assim, quando eu resolvi, eu chorei. Quando eu resolvi, assim, eu me emocionei, sabe? Porque assim, Deus tem cuidado de cada detalhe, mas isso é assunto para outro vídeo. Então, o que acontece aqui? Então, a gente precisa olhar para isso.
Por quê? Porque as pessoas vão vir e vão querer, de certa forma, se elas não falarem abertamente, elas vão querer induzir você a voltar. Por quê? Porque esse homem está lá e nunca quis se tratar, nunca quis terapia, nunca quis um terapeuta, nunca ninguém deu jeito. Nunca ninguém moveu o coração dessa pessoa. Então, assim, é o que eu falo para as pessoas. Eu digo, olha, o meu processo eu fiz e eu acredito que eu fiz tudo da maneira como que eu deveria ter feito. Então, assim, é essa certeza que você tem que ter quando você sai. Para você não voltar por isso. Porque tem muitas mulheres que voltam para o relacionamento por isso, pela pressão da sociedade, da família, dos filhos. E aí eu já vou chegar no segundo ponto aqui, que é o quê? Que é o preconceito. O segundo ponto é o preconceito. Eu passei muito preconceito dentro da igreja. A minha irmã me acolheu e eles são cristãos já. Eu também sempre fui, mas eu fiquei afastada há anos também. E eles são cristãos muito assíduos, são pessoas realmente transformadas pelo amor de Jesus. E eu cheguei na casa dela e eles iam aos cultos e eu comecei a frequentar os cultos com eles. E aí eu senti na igreja o preconceito. O que eu realmente me fez ficar foi que o meu pastor ele tem uma visão muito ampla, muito maravilhosa de Cristo e da igreja e de abraçar as pessoas. E a igreja em si é maravilhosa, só que existe muito preconceito sim dentro da igreja, tá? Então nesse tempo que eu fiquei ali, foi uma irmã da igreja que é casada, que tem 2 filhas, que realmente me convidou para tomar um café e quando eu fui tomar o café com ela, eu até achei que era alguma coisa profissional e não era. Ela queria tomar um café para conversar comigo, para ficar comigo. E eu fiquei muito emocionada, fiquei muito feliz, porque essa mulher tem 2 crianças pequenas. E quando uma mulher divorciada, separada, se aproxima das pessoas, as pessoas têm preconceito. Os homens, principalmente, têm medo do que a gente vai falar para essa mulher, do que a gente vai dizer. E eu sempre falo para as pessoas aqui, eu não estou aqui para divorciar ninguém. Eu me casei para ficar casada. Eu me casei para não me separar. E assim, o meu casamento deu muito certo, gente. Deu de verdade, nós temos um filho, nós construímos várias coisas. A gente trabalhou muito junto, a gente fez várias coisas, a gente assim, deu muito certo, gente. E é isso que me move. E é essa certeza, e é esse amor, e é esse coração limpo que eu tenho, que eu sei que deu muito certo, sabe? Então eu tive muito preconceito na igreja, nas pessoas, os amigos, eles se afastam, mas eu entendo, né? A minha melhor amiga, ela deu uma afastada porque ela também conhece ele e tal, e a gente, né? Então eu entendi o momento dela, tá tudo certo, só que assim, ela também me conhece, né? Mas quem assim meio que não conhece uma mulher que está se divorciando, que está se separando, gente, abraça, gente. Abraça essa mulher, não vai com preconceito, porque assim, ó, é humano, gente, é humano, é humanamente assim, ó, nos primeiros dias, nos primeiros tempos a gente se sente a pior pessoa do mundo, tá? Então assim, abraça, acolha essa mulher. Então o preconceito que a gente sofre em todos os lugares, gente, é bem complicado. Aqui no Brasil é um país muito machista, então assim, olhem para isso, olhem para o humano, olhem para essa humana. Olhe para essa mulher com humanidade, com amor, com empatia. Então assim, se você está se conectando aqui também com esse vídeo, se inscreva no canal. Eu estou esquecendo de pedir para as pessoas se inscreverem, porque muitas pessoas estão vindo ver os vídeos e não estão se inscrevendo, gente. Por favor, se inscrevam no canal para que esse vídeo chegue para mais pessoas, para que a gente possa aqui crescer essa comunidade de mulheres conscientes, de mulheres que expandem, de mulheres que querem uma vida diferente. Então vamos lá. Então o segundo preconceito. Terceiro, qual que é o desafio? Que esse desafio, na verdade, eu comecei já lá atrás, né? Mas quando você sai do casamento, você vai ter que se reestruturar de uma outra forma, né? E aí vem a questão da identidade, da nossa autoconfiança. Até tem um vídeo também aqui que eu falo sobre isso. E a nossa autoconfiança é o quê? É você acreditar em você.
É você que vai precisar se validar, é você que vai precisar limpar suas mágoas, é você que vai precisar liberar perdão, é você que vai ter que colocar dentro de você esses valores. Eu sempre falo que no meu processo eu faço uma sessão de valores. Então, quando você tem os seus valores alinhados, quando você tem a sua identidade alinhada, alinhada também em Deus, que você é filha de Deus, que você tem sim esse merecimento de viver em paz, de viver bem aqui nessa terra, isso faz parte da sua identidade. Quem você é fora do profissional, o que você gosta de fazer, qual corpo você quer ter, quais roupas você quer usar, quem é você? Você gosta de falar, você gosta de se calar, você gosta de dançar, você gosta de ver filme, quem é essa mulher? Então, quando você entende a sua identidade, quando você entende a sua mensagem, quando você entende a sua essência, é onde que você reestrutura essa identidade para você viver um momento novo. Então, quando você casa, você tem que adquirir a sua identidade lá de mulher casada. Então, várias coisas que você faz lá na solteirice, você vai adaptar e você, não vai muitas vezes fazer, você vai fazer diferente. Quando você sai lá do casamento que você vem pra cá, também, gente. Por quê? Porque é outra coisa. Por mais que você esteja solteira, você já é uma mulher madura, então vai depender do posicionamento. Vai depender de agora você fazer as coisas acontecer. E aqui é outro ponto que eu quero falar pra vocês, que pra mim é importante. Por quê? Porque quando eu reestruturo a minha identidade, quando eu sei quem eu sou, quando eu entendo o que eu gosto, quando eu sei os meus sonhos. Até estou lançando a minha Masterclass agora, dia 27/10, né? Então, assim, então quando eu sei os meus sonhos, também vai estar o link na bio, eu sei para onde que eu vou. Quando eu sei o que eu quero, eu quero tal coisa, mas tem que ser assim, gente, tem que ser algo específico, tá? Sonho de criança é um sonho que a criança ela idealiza várias coisas e tal, e é muito bom esse sonho de criança, é muito bom, tanto que a gente chega no adulto, a gente precisa voltar lá e entender como que a gente sonhava como criança, tá? Só que aqui no adulto você tem que especificar, você tem que colocar no papel, você tem que fazer quadro dos sonhos, você tem que visualizar, você tem que se ver dentro desse lugar, você tem que se ver na liberdade, você tem que se ver com esse dinheiro, você tem que se ver nessa casa, você tem que se ver nesse lugar, você tem que se sentir. E você só vai se sentir quando você se reestruturar a tua identidade, quando você limpar o teu interior, quando você fizer as coisas de forma que você consiga entender quem você é, o que você pode e para onde você vai. E isso é um caminho que é uma jornada. Por isso que eu falo aqui com mulheres que estão recomeçando, com mulheres que estão decidindo, com mulheres que estão cansadas, com mulheres que estão perdidas, com mulheres que querem fazer diferente, que estão chateadas, que estão de saco cheio da vida que está levando. Então é sobre isso, mas com consciência. Por quê? Porque o quarto ponto, o que é, gente? Olha que incrível isso aqui. O quarto ponto é a profissão, é as finanças. Então, o que acontece aqui? Você vai ter que se reestruturar, você vai ter que colocar quanto que você ganha, quanto que você gasta, o que você precisa de dinheiro, como que você vai atrás desse dinheiro. Por quê, gente? Porque até o meu CLT eu fui demitida. Tu pediu mudança, tu queria uma mudança, queria, mas assim, eu fui demitida e doeu. Doeu, gente, por quê? Porque era um momento, de repente, que financeiramente era o momento que eu mais precisava. E a pessoa que eu trabalhava também é uma mulher que passou por um divórcio. Então, pensando na questão financeira, doeu, mas doeu muito mais porque ela foi uma mulher que passou por um divórcio. E simplesmente ela me demitiu. Só que eu não podia ficar olhando por aquilo ali, tudo bem, porque tava na casa da minha irmã, eu lembro que meu cunhado chegou e até assim, nossa, eu não tenho como pagar o que a minha irmã e meu cunhado fizeram por mim. Não tem. Realmente não tem. Eu sei que eles falam que eles têm também uma gratidão muito grande pela minha vida, mas eu não tenho como pagar, gente, porque assim, é difícil você abrir a porta e colocar uma mulher separada, divorciada dentro da tua casa. Pode falar o que for, vocês podem vir aqui com 1000 coisas, mas é difícil, é desafiador. E aí, eu lembro que ele chegou, eu estava sentada e eu recebia a notícia online. E eu trabalhava para ela,
E ele, mas tudo bem, tá tudo certo. Muito obrigado, tá tudo certo. Gratidão. E eu lembro que eu tava sentada e ele chegou, meu cunhado ficou ali e eu fiquei olhando pra ele. Daqui a pouco ele me olhou e eu disse, olha, fui demitido. Daí ele assim, cunhada, se nós comer camarão, tu vai comer camarão. Se nós comer pão com ovo, tu vai comer com a gente, mas não vai faltar nada para nós. E por mais que assim, a gente, vocês sabem, a gente passeou, eles me levaram em lugares lindos, restaurantes bem bonitos. Então assim, gente, Deus é incrível, Deus é perfeito. E eu não tenho como pagar. Eu não tenho como pagar. Porque assim, ó, é muita coisa bacana Deus está fazendo, Deus fez, sabe? Então assim, essa parte das finanças e da profissão sempre foi a minha dor, sempre, gente. Por isso é importante você saber quem você é, o que você quer, para onde você vai, querida. Não deixa a tua vida passar, não deixa as pessoas escolher, não deixa os outros fazer o que eles querem, não faça isso, não perca a tua voz, não perca a tua vez. Esse mês é o mês do câncer, do câncer, né, que a gente faz Outubro Rosa. Eu passei por câncer de tireoide, por quê? Porque eu engoli, porque eu fiquei com raiva, eu ficava com raiva das coisas que falavam pra mim, mas eu não conseguia botar pra fora aquilo. Então, assim, não perca a sua voz. Por quê? Porque financeiramente, profissionalmente, a mulher que engole, a mulher que não tem identidade, a mulher que não busca quem ela é, a mulher que não se cuida, a mulher que se isola, a mulher que se esquece, a mulher que não se prioriza, ela não consegue ter uma profissão rentável, ela não consegue se sustentar. E aqui está mais um motivo para que essa mulher volta para esse casamento, que essa mulher volta lá a sofrer, para que essa mulher volta para o lugar onde ela não estava feliz. E é isso que eu sempre digo, eu não estava lá passando, gente, apuro, eu somente não estava feliz no lugar onde estava. É isso, tá? Então assim, todos nós temos qualidades, mas todos nós temos defeito. Eu também fiz um vídeo aqui no canal que 50% é de cada um, 50% é meu, 50% é dele. Se alguém chegar e se separar e chegar e dizer pra ti, ah, foi fulano, foi ciclano, desconfie dessa pessoa. Porque a pessoa, quando ela não entende a autorresponsabilidade dela, que ela tá num casamento e que 50% é a responsabilidade dela, essa pessoa, ela tá fora da casinha. Ela é uma pessoa que ela tá jogando a culpa toda na outra pessoa. E isso é problema porque essa pessoa está na vítima e ela não se responsabiliza pela vida dela. Então, eu me responsabilizo pela minha saída. Por quê? Porque eu busquei a minha identidade, eu busquei saber quem eu era. E eu quero uma vida diferente. E eu quero fazer diferente, eu quero viajar, eu quero fazer os meus vídeos, eu quero tomar o meu chimarrão, eu quero ter paz, eu quero sair daquele lugar. E eu escolho e eu posso, tá? Então, é sobre isso, é sobre você entender quem você é, sobre entender o que você quer, sobre saber quais os teus sonhos, os teus objetivos. Então, se você ficou até aqui nesse vídeo, eu vou saber se você ficou até aqui nesse vídeo. Então, até novembro de 2025, olha só a data, novembro de 2025. Se você ficou nesse vídeo, eu vou deixar meu WhatsApp aqui, você vai me mandar uma mensagem e eu vou fazer uma sessão gratuita para você de foco de clareza, para saber qual momento você está. Eu vou te atender online, vou deixar meu WhatsApp aqui para saber se você ficou até esse último momento do vídeo aqui, tá? Então é isso, minha querida, não desista de você, não desista dos seus sonhos, tá? Cuide da sua família, ame os seus filhos, mas pense primeiro em você. No primeiro momento que você sair, que você decidir, que você querer uma vida diferente, pense primeiro em você. Depois as coisas vão se alinhando, depois tudo vai dando certo, depois o caminho vai se fazendo, tá? Mas esteja com boas pessoas, cuide de você, tá? Evite aí alcoolismo, evite balada, evite tudo isso no início. Depois eu não sei de sua vida, né? Eu também não aconselho, né? Porque eu tenho o meu caminho na igreja e eu tô muito feliz, muito alinhada, né? Então, assim, mas cuide de você. Se você sair, esteja com boas pessoas, me chama aqui pra gente conversar, que eu quero saber como que tá aí a tua trajetória, eu quero te ajudar. E se você ainda está casada, tem um jeito sim, tá? Tem um jeito sim e eu também vou te contar.
Um grande beijo e vou fazer um vídeo exclusivo sobre a comunicação do casal. E tem já alguma coisa aqui no canal, tá? Tem sim. Então, assim, a comunicação é muito importante, tá? Então, esses 4 pontos eu quero deixar aqui pra vocês, são esses 4 desafios. Tem muito mais, gente, mas assim, ó, todo dia a gente dá um passo. Todo dia a gente faz pequenas coisas pra quê? Pra vida fluir, pra gente mudar, pra gente melhorar, pra gente fazer aí a coisa acontecer. Um grande beijo, até o próximo vídeo aqui no canal, Depois da Dor com o Inês.